Oi, gente, aqui sou eu com mais um vídeo pra vocês. Vocês já leram o título aí, né? Eu vivi um milagre, isso mesmo. Gente, tudo começou, né? Já vamos lá começar, porque esse testemunho sempre quando eu olho pro meu filho, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso, né? Não só pelo meu filho, mas por nós estar aqui, por eu poder estar aqui agora contando esse testemunho para muitas pessoas que vai chegar este vídeo, eu creio em nome de Jesus, né? E tem muitas mulheres que sonham em ser mãe e que às vezes acham que é impossível, que não vai conseguir. Mas eu estou aqui, eu sou prova viva disso, porque eu vivi um milagre na minha vida. Que tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo certo, não é no seu tempo, não é no seu dia, não é da sua hora. Eu esperei não, 12 anos, gente. Após 12 anos, Deus já havia me prometido, né? O Senhor já havia falado comigo que eu iria ter um filho, iria ser um varão. E eu nunca vou esquecer disso na minha vida, gente. Um dia, isso foi no ano de 2013. Naquela época, só eu que frequentava a igreja, meu marido não. E nesse dia, eu lembro que eu me aprontei e eu falei, hoje... Eu já ia sair pra ir pra igreja, falei, não vou não, que acho que ia começar a chover. E de repente, eu peguei e falei assim, eu vou sim. Peguei minha Bíblia, coloquei debaixo do braço, como todo cristão faz, e fui. Aí isso era no domingo e tava tendo uma festividade, era um cômodozinho bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. E ali a glória de Deus se manifestou, né? E Deus tomou um profeta para falar comigo que iria... Ai, quase achei que meu filho iria tubicar ali no filho. Que iria vir, né? Que eu iria ser mãe, mas que seria no tempo dele, no momento dele. E nisso ele começou a pregar a passagem de Ana. Eu nunca vou esquecer disso, gente, porque sempre Deus falava comigo usando a história de Ana, né? Que o maior sonho de Ana, né, era ser mãe e que o Senhor ouviu o clamor de Ana. Então eu sempre me espelhei na história de Ana, né? Porque Ana era muito afrontada por Penina, né? Porque Penina já tinha filhos e Ana não. Então a Ana se sentia muito triste com aquilo. Aí muitos vão dizer, não é, a Ana nunca sentiu inveja, que o maior desejo do coração dela era gerar um filho, era ser mãe. E este é o desejo de todas nós mulheres que somos casadas, que é de gerar um filho, é de ser mãe. E claro, eu não foi diferente. E, gente, pra vocês terem noção, como eu falo, a gente não pode procurar olhar sempre pelo lado da ciência. Porque se a gente olhar pelo lado espiritual, que é o lado de Deus, ter fé, é o que eu falo. Acontece, gente. Acontece. E quando Deus dá a bênção pra gente, Ele dá a bênção por completo. Ele não faz nada pela metade. Eu falo que eu recebi a minha bênção numa fase que eu estava... Nossa, gente, eu estava completamente, desestruturada. Eu tava... já tinha 3 meses, eu já ia pro 4º mês de aluguel atrasado. As nossas contas de luz já tinha mais de 3 contas em atraso. A gente já tinha recebido até aviso de corte. A nossa conta de água já tinha 3 também. Tudo. Gente, tava tudo em atraso. A gente tava passando dificuldades e tal. Mas eu agradeço muito a Deus por eu ser assim, porque eu nunca murmurei, gente. Nunca. Até hoje eu sou assim. Vocês nunca vão me ver eu murmurar e reclamar de nada. Em tudo eu aprendi a dar glória. Porque Deus, Ele é Deus independente da sua situação. Se você está bem, se você não está, Deus continua sendo Deus. E isso nós temos que carregar pelo resto da nossa vida, entendeu?
Porque o não de Deus também é resposta. Se acontecer também, amém. Se não acontecer, amém também. E, enfim, aí eu comecei a procurar outros recursos, comecei a procurar a medicina e sempre quebrava a cara. Eu lembro a última vez que meu marido estava trabalhando numa fábrica e essa fábrica chamava Eringe. E nessa época ele tinha um convênio da Unimed, que era um convênio muito bom. E eu lembro que eu marquei lá, né, fiz o agendamento para poder fazer um exame. Quem aí já fez esse exame sabe qual que é o das trompas. Então nessa época, gente, quem já fez esse exame vai entender, né? É um exame muito doloroso, é muito ruim, principalmente para nós que somos mulheres, porque é um exame para ver se você tem a trompa obstruída, para ver se as suas trompas né, tem passagem ou se está entupido. Então eu fiz esse exame e nessa época deu que eu estava com as trompas obstruídas, que no caso não passava nada nas minhas trompas. Só que isso naquela época, né, ainda não foi tudo de ouvir o médico falando. Aí ele falou assim: Natália, as suas trompas são obstruídas, né? E no caso você tem uma dificuldade para engravidar por conta disso. Só que aí quando você começa a procurar recursos, sabendo que Deus te prometeu, parece, gente, que você tá querendo forçar as coisas que você queira, parece que você quer que aquilo aconteça da noite pro dia. Só que não é assim, né? As coisas não são assim. Hoje eu aprendi isso. Eu fiz este exame e deu este problema. E o meu marido, o médico havia pedido para ele fazer o espermograma. E claro, meu marido fez o espermograma e, para nossa surpresa, constou no espermograma que o meu marido não poderia também ser pai, ter filhos, porque os espermas do meu marido eram todos mortos, não tinha nenhum movimento nos espermas dele. E nesse dia eu lembro que a gente foi lá, levou os resultados dos exames pro médico. Até então o do meu marido a gente não sabia o resultado, porque ele foi, colheu lá o esperma no dia, no laboratório, a gente deixou e foi embora para casa. E depois de 3 dias, né, a gente foi lá, pegou o resultado para levar pro médico. E a gente chega no médico, o médico pegou e falou que seria impossível, né, o meu marido ser pai e eu ser mãe e conseguir engravidar, porque eram 2 problemas, não era o problema de um só. Aí ele falou assim: para você não dá para você fazer inseminação, mas você ainda pode fazer in vitro, né? In vitro, para quem não sabe, no Brasil é uma fortuna. Só faz isso quem tem dinheiro, ou você entra na fila para esperar a sua vez. E isso pode demorar muito. Só que eu sou conhecedora da palavra e eu sei que esse negócio de inseminação in vitro, esse negócio de in vitro, não é de Deus, gente. Por quê? Porque você tem que doar os seus óvulos, colocar no banco de doação para que ele vá para outras mulheres. E o que eu quero te falar com isso? Eu iria deixar filhos pródigos jogados no mundo? Não. Eu falei: Deus, eu falei com Deus, falei: eu não quero isso. Se for da tua vontade, amém, né? Mas se não for, eu vou entender. Mas claro, gente, com o coração partido, eu sou humana, eu sinto dor, né? Mas assim eu falei, gente, falei com o Espírito Santo, gente, falei. E saímos de lá e os anos foi passando e o tempo foi passando. Aí, de repente, eu entrei numa dieta, porque na época, quando eu descobri os problemas, eu era gorda. Eu entrei numa dieta e emagreci, porque eu era muito nova, né? Eu comecei a emagrecer e a gente mudou a nossa rotina. O meu marido começou a frequentar academia comigo, fazer dieta, tudo bonitinho. E a gente pegou e procurou outro médico. Olha, vai eu atrás de medicina de novo. Aí a gente foi fazer o exame de novo das trompas e o meu marido novamente, porque a gente já mudou de médico. A gente foi e procurou outro médico.
E eu não vou esquecer disso até hoje, Dr. Felipe. Ele pegou e a gente fez o exame das trompas e tinha dado a mesma coisa. Eu com as trompas obstruídas e o meu marido com os esperma tudo sem motilidade, não movia. Aí o Dr. Felipe falou assim, Natália, é mais fácil, porque eu sou de Três Corações, Minas Gerais, a banda do Pelé, eu não vou esquecer disso nunca, vim tocar aqui na cidade, do que você conseguir engravidar. Você sabe qual que é a chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena? Nenhuma, né? Então, essa é a sua. Nenhuma chance de engravidar. Ele falou assim pra mim, gente, com todas as letras. Eu saí de lá naquele dia, eu lembro que tava eu, meu marido e minha sogra. Eu saí de dentro daquele consultório, depois de indas e vindas. Gente, eu tinha um pacote assim, ó, de exames de gravidez. Porque sempre quando a minha menstruação atrasava, eu sempre tive fé. E já que Deus me prometeu, eu sabia que um dia Deus iria fazer. Mas eu estava procurando outros recursos, outros meios, né? Então eu falhei nesta parte. E eu pedi até muito perdão para Deus em relação a isso. Gente, eu saí, eu não vou esquecer disso até hoje. Saí daquele consultório em pedaços. Eu tava em pedaços, porque foi quando ele falou pra mim que se eu quisesse, eu poderia também fazer in vitro, doar os meus óvulos, porque aí eu teria um desconto para fazer essa inseminação. E eu falei, não, assim pra mim não dá, mas também eu não tinha condições, né? Porque é muito caro, se eu não me engano, isso há 7 anos atrás, para você fazer uma inseminação in vitro, eu acho que era R$36 mil, esse mês com desconto. E eu falei, além de que eu não quero, eu nunca que eu iria conseguir, porque eu falei, da onde que eu vou tirar esse dinheiro? É muito dinheiro. Só rico mesmo que pode fazer, né? Podia fazer. E eu saí de lá, eu lembro que eu tava chorando muito, entrei dentro do carro, eu chorando muito, e a minha sogra vendo aquilo. E o meu marido também, e nós dois, nós ficou muito triste, gente. Muito, muito triste naquele dia, por conta do que aquele médico falou pra gente. Eu fui embora e falei, falei pro meu marido, eu não vou procurar mais médico nenhum. Deus é que sabe agora, eu não procuro mais mesmo. E assim eu fiz, gente. Não procurei mais. E eu cheia de dívida, passando por um monte de coisa. Porque foi naquela época que o Brasil entrou naquela crise, todo mundo sendo dispensado, e o meu marido tinha sido dispensado, mandado embora do serviço. Eu tô falando com vocês, fazendo comida. E pera lá, gente. Aí meu marido tinha sido dispensado do trabalho dele, gente. E vocês sabem que conta, quando a gente tem conta pra pagar, a gente não dorme pra vocês, mas eu tô com panela no fogo. Então, na época, a gente tava passando por um momento muito difícil. Meu celular parou porque tá muito carregado, gente. E, gente, eu nunca vou me esquecer. Eu lembro que eu tinha ficado desempregado também e que eu tava com uma causa na justiça, né? Uma causa na justiça que eu nem queria mexer, que eu falei, isso não vai dar em nada. Mas o meu marido falou assim, vamos mexer sim, vamos pôr. A gente colocou essa causa na justiça e ficou lá. Mas eu não tava nem aí pra aquilo, gente. Nem esperava aquilo, nem... Sabe? Gente, eu não sou uma pessoa assim gananciosa. Eu sou uma pessoa de fé. Pra mim, se der, deu. Se não der, não deu. Se Deus, sabe? Se a porta abrir, amém. Se ela se fechar, amém também. Porque tudo na vida da gente tem um propósito abaixo do céu. É o que eu falo pra todo mundo. Independente da sua religião, independente do que você esteja passando hoje, do que você esteja vivendo hoje, tá? Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. E o que aconteceu? Eu esqueci daquilo, gente. Eu esqueci. Meu marido desempregado, eu já não dormia mais e eu só emagrecendo. Só emagrecendo. Eu lembro que um dia
Isso foi no domingo. Eu tava na porta, assim, da casa da minha sogra. Na época era um porão. E a minha sogra falou assim, Natália, você tem que procurar um médico, que parece que você tá doente. A minha sogra ainda falou assim. Eu falei, não, eu tô emagrecendo mesmo. Mas aquilo juntava preocupação das coisas. E eu já tava magra mesmo. E o que que acontece, gente? Eu comecei a passar muito mal, porque eu tava passando muito mal já há uns dias, já há tempos eu já tava passando mal e sentindo muita cólica à noite. Era só chegar à noite, me dava uma cólica que só Deus. Aí nesse dia, eu nunca vou esquecer, foi numa terça-feira que eu passei mal. Eu passei o domingo com dor, que foi o dia ainda que a minha sogra falou, procura um médico e tal. E na segunda também com dor, eu falei, não vou em médico não, isso é cólica, é alguma coisa e tal. Peguei, gente, na terça-feira eu não aguentei e fui no médico. Aí eu cheguei no médico, no hospital, o doutor falou assim, você tá com problema, deve que nos rins, porque aonde você tá sentindo essas cólicas e passando mal assim, vomitando, isso daí é problema nos rins. Tá. Aí eu comecei, fui no médico dos rins, né? E como eu tava com muita cólica, ele me passou antibióticos e remédios fortes pra poder parar aquela dor, né? E pra ir tratando dos rins, né? Aí ele falou, Natália, você toma esse remédio por esses dias, até eu fui nele na terça-feira. Aí ele falou, você toma esse remédio por esses dias e volta aqui, se de tudo você continuar tomando e a dor não passar, pra mim te passar um exame pra você fazer. Falei, tá bom então, doutor. Aí, dito e feito, não passou, gente. Quando foi na sexta-feira, eu não vou esquecer disso. Na sexta-feira eu peguei e voltei nele de manhã. Cheguei lá, falei, doutor, eu tô aqui de novo. E eu já tinha passado mal lá na sala de espera, tava passando muito, muito mal. Aí eu falei, doutor, não tá passando esses remédios, tudo que eu tô tomando e tá voltando tudo, não tá parando nada no meu estômago. Acho melhor a gente fazer o exame. Aí, gente, ele falou assim, então vamos fazer com urgência esse exame. Ele foi, como eu tô falando pra vocês, eu tinha um convênio, pra vocês verem como que é as coisas. Como eu tinha sofrido acidente do trabalho onde eu trabalhava, eles não podiam tirar de mim o convênio da fábrica, porque eu tinha que utilizar aquele convênio, né, por conta do acidente que eu sofri lá. Aí eu peguei, né, e fui lá para fazer o exame. Eu não esqueço que no dia foi a doutora Monique que começou a fazer esse exame em mim. Eu entrei na sala lá para fazer o exame e eu já tava preocupada, só passando bobagens na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu tô com alguma coisa. Vocês sabem como é que é, né, gente? A gente quando tá preocupado. Eu cheguei lá, gente, e deitei, fui fazer o exame. Ela começou a me fazer um monte de perguntas e eu já tava com a minha cabeça quente. Ficou mais quente ainda por conta das perguntas que ela começou a me fazer. Ela falou, Natália, você é casada? Eu falei, sou. Você tem filhos? Eu falei, não, porque segundo os médicos, eu não posso ter filhos. Aí ela pegou e falou assim, porque eu fui lá para fazer exame dos rins, ela não podia dar outro diagnóstico, nem outro laudo, né, se não fosse em relação ao rim. Eu peguei lá fazendo exame, falou assim, então, você tá aqui com quem? Quem tá aqui com você? Eu falei, ai meu Deus, ela quer dar alguma notícia para algum familiar de algo que tá acontecendo comigo, e já passou aquele monte de coisa na minha cabeça. E eu tava sozinha lá nesse dia. Meu marido não tava ninguém lá comigo. Eu peguei, gente, ela fazendo o exame. Aí eu falei pra ela, o que tá acontecendo? Ela falou, então, Natália, eu tô vendo aqui, você não tem problema nenhum nos rins. Você tá grávida. Aí na hora que ela falou, gente, eu não tive reação nenhuma. Eu comecei a tremer. Eu lembro que a minha boca ficou branca, depois começou a ficar roxa. As minhas pernas ficou bamba. Eu fiquei muito emocionada, comecei a chorar. Porque eu não tava acreditando naquilo que ela tava falando. E ela passando lá e falando, tá vendo aqui, olha, você tá grávida e tal.
Aí eu falei pra ela, mas como assim? Há 6 meses atrás foi quando eu fiz o último exame, que eu já tinha entregado tudo nas mãos. Eu falei que eu não ia mais, né? E os médicos falaram que não tinha como. Ela falou, então, eu tô vendo que você está grávida. Sai daqui agora e procura o seu médico. E isso era uma sexta-feira, de tarde. Como aí, eu gente, né? Já liguei pro meu marido correndo, já eu sem saber o que eu fazia. Porque por mais que ela falou, ela me deu aquele ultrassom, mas ela não colocou ali no ultrassom que eu estava grávida, entendeu? Ela não colocou isso no ultrassom, ela só falou pra mim assim, ó, vai, sai daqui e procura o seu médico por causa dos medicamentos, as coisas que você estava tomando. E o seu médico, ele precisa de, né, ver isso de uma... Então, gente, aí... Eu falei, como é que eu vou provar, como é que eu vou falar isso pro meu marido que eu tô grávida? Ele não vai acreditar, porque eu já falei tantas vezes, fiz exame de gravidez durante 12 anos e nada, sempre dava negativo. Só que vocês estão entendendo o trabalhar de Deus? Quando eu estava passando mal, a todo aquele período... Eu já estava com a minha menstruação atrasada, ó, já fazia mais de mês e eu nem... Sabe quando você entrega tudo nas mãos de Deus, mas você não espera? Eu, pra mim, descartei totalmente gravidez, né? E naquele dia, gente, Deus falou, você não vai fazer exame de sangue mais. Eu vou fazer você ver, entendeu? E aquele dia, gente, Deus manifestou a glória dele na minha vida, como ele sempre fez. E ele me deu, né, o prazer de ver, eu não vou esquecer até hoje, ela falando pra mim, aqui dentro do teu útero tem, Natália, um feijãozinho. E olha o coraçãozinho dele batendo. Aquela foi o primeiro momento que eu escutei o coração do meu filho. Eu saí dali desesperada. E claro, já fui ligando pro meu marido, já fui falando com a minha irmã, só que ninguém acreditou em mim. Ninguém. Nem o meu marido. Meu marido falou, ai, será que isso é verdade mesmo? Nunca vou esquecer disso. Ele chegou pra me pegar assim, de carro. Já liguei pra minha irmã trabalhava lá perto de onde eu tava fazendo exame. Ela também não acreditou, nem ela e nem meu marido. Ninguém acreditou, porque, gente, 12 anos, os médicos já tinham falado, né? Ninguém acreditou, enfim. E lá no ultrassom não tava escrito que eu estava grávida. Enfim, fui embora pra casa. Enfim, ninguém tava acreditando em mim. Acho que o meu marido e minha irmã, acho que eles acharam que eu tava ficando louca naquele dia, né? E nós fomos embora pra casa. Aí dentro do carro eu fui falando com meu marido tudo que ela me falou lá. E eu falei, nossa, Rony, ela falou que eu tinha que ir atrás do meu médico por conta dos medicamentos, das coisas que eu tava tomando, por conta dessas cólicas, que isso é perigoso. Mas ela não falou nada, se o Leonardo tava bem, se não tava. Gente, ela não me falou nada. Aí eu fiquei mais desesperada ainda. E fomos embora. Eu falei, gente, não tem como eu procurar meu médico. Fui embora. Quando foi, gente, na madrugada de sexta-feira, eu passei muito mal. Muito, muito mal de cólica. Lembro que eu não tava podendo relar nem a barriga assim na cama. E o meu marido falou, vamos pro hospital. E foi nesse dia, eu cheguei no hospital. O hospital tinha sido vendido. E lá não tinha os equipamentos para médico me avaliar, fazer uma ultrassonografia, nem nada. A médica ligou no Hospital São Sebastião, que é um hospital que tem na minha cidade, e perguntou se podia estar ambiente. Eu fui, né, e a doutora falou assim que era para mim descer lá pro hospital, que lá tinha médico de plantão que poderia estar me avaliando, né? Porque lá ela não teria como olhar, porque os equipamentos ainda não haviam sido instalados lá no hospital. E assim nós fizemos, fomos correndo lá pro hospital, chegamos lá. Quem que estava de plantão lá nesse hospital, gente? Por isso que eu falo pra vocês, Deus, Ele é Deus. Chegamos lá,
para minha surpresa, o doutor Felipe, que havia me dito que era mais fácil a banda ir tocar na minha cidade e que eu não tinha nenhuma chance de ser mãe, ele estava lá de plantão nesse dia. Ele pegou, olhou em mim, uai, mas você aqui, como assim? Ai, eu quero ver isso. Ele falou assim pra mim, eu quero ver isso. Aí, gente, o doutor Felipe falou assim que ele queria ver, né, se realmente eu tava grávida. E pra vocês terem noção, naquele dia, ele já tava no horário dele trocar o plantão dele e entrar o outro médico, que também foi um dos médicos que falou que seria impossível eu engravidar, que foi o doutor André. E a hora que eu entrei assim na sala, aí o doutor Felipe foi lá para se despedir do doutor André. E o doutor André começou a fazer, gente, a ultrassonografia em mim e colocou o aparelho para eu ouvir o coraçãozinho do Leonardo. Ele viu que eu estava muito emocionada, gente, ele se emocionou também, eu nunca vou esquecer disso. E depois daquele dia eu voltei nele, comecei a fazer o meu pré-natal com ele, porque ele era o meu médico, meu ginecologista era o doutor André. E os cuidados dele, de Deus comigo na gestação, gente, nossa, foi incrível demais. Só que como eu falei pra vocês que eu desempregado, meu marido sem trabalhar, aquelas medicações todas que eu tomei, eu tive uma complicação. Eu tinha que tomar um remédio porque aquelas cólicas que estavam me dando era para mim expulsar o feto. E os remédios para mim não abortar era muito caro. E eram umas bolinhas que a gente tinha que aplicar durante 5 dias e eu tinha que tomar por 15 dias, entendeu? Para mim não ter aborto, por conta aquelas cólicas que eu estava sentindo era contrações para poder abortar. Gente, eu desempregado, sem dinheiro, nós saímos, gente, bate aqui, bate ali, e todo mundo, não tem dinheiro, ninguém tinha dinheiro para emprestar para mim, pra gente. E eu desesperada, eu tava em pranto, gente. Eu falei, mas assim, com fé, porque eu sabia que se Deus me deu, né, Deus também tava cuidando. Mas eu tava desesperada, porque todo lugar onde eu ia, as portas estavam fechadas, sabe? Aí a minha irmã falou, Natália, calma, eu já sei. Tem uma pessoa que eu acho que vai poder ajudar, porque ela sempre, quando a minha irmã precisava, a minha irmã corria nela, mas eu não conhecia ela, eu não tinha amizade nenhuma com ela. Também nunca vou esquecer da Yolanda. A Yolanda pegou, gente. Nós batemos lá na porta da casa dela. Era de tardezinha. Falei assim, ô Nana, mas como? Ela não vai emprestar, Nana, porque ela não me conhece. A Nana falou, Natália, confia, tenha fé, eu vou entrar lá e vou falar com ela. A Nana pegou, desceu do carro e foi falar com ela. Gente, na mesma hora, a mulher nem me conhece, ela não sabe nem quem que eu sou. Ela saiu lá fora, pegou o cartão de crédito dela com a senha e deu assim na minha mão e falou, vai lá, compra os seus remédios, não se preocupa com o valor, porque era muito caro. Era cada 5 daquelas bolinhas, era 100 e poucos reais. Sabe, eu nunca vou esquecer disso. E eu preocupada, porque até então eu não sabia o total que iria dar. Só lembro que deu mais de 300 reais. E eu cheguei assim na farmácia, comprei, mas já preocupada de como eu iria pagar ela. E eu nem conhecia, gente, ela, pra vocês verem o trabalhar de Deus. Ela me deu o cartão de crédito com a senha e falou, vai lá e compra os medicamentos. Ela não pensou nem 2 vezes. Fui lá, comprei os medicamentos, fui lá entregar, voltei lá para devolver o cartão de crédito dela e falei para ela, Yolanda, eu vou te pagar, tá bom? Você só espera, mas eu vou te pagar. Mas não sabia nem como. Fomos embora, já apliquei o remédio, já fiquei mais tranquila. E quando eu comecei a aplicar o remédio, gente, depois de alguns minutinhos, algum tempo, as contrações foi parando. Né, aquelas contrações para poder
expulsar, né, o feto, foi parando. E o doutor, eu lembro que naquele dia, o doutor falou pra mim assim, logo que eu sei, Natália, você tem que tomar isso daqui com urgência, tá? No SUS não tem esse medicamento, então você vai ter que comprar mesmo. Eu falei, tá bom. Fui, gente, Deus é tão maravilhoso, colocou ela no nosso caminho, né? Essa minha irmã, nossa, ela sempre esteve do meu lado, gente. Em todos os momentos mais difíceis que eu passei da minha vida, ela sempre estava ali comigo. Sempre, sempre, sempre. E fui lá, apliquei o remédio, parou as contrações, graças a Deus. E de repente, durante a semana, eu lá limpando casa, meu marido tinha acabado de arrumar um serviço, né? E entrou numa fábrica. Meu marido trabalhando e eu lá, comecei a limpar a casa e pus um hino de louvor, tô lá louvando, limpando. E meu celular já estava cheio de ligação e eu não tinha visto, porque eu estava com o som ligado. Eu não tinha visto, mas por incrível que pareça, eu fui lá para tirar o pó das coisas, para finalizar a limpeza lá de casa. E na hora o celular tocou e aí eu vi a ligação. E na hora que eu fui atender, era o advogado. Lembra que eu falei pra vocês que eu tava com uma causa na justiça, mas eu não tava nem aí pra aquilo? Então, o advogado falou pra mim assim, Natália, você precisa urgentemente vir encontrar comigo, porque a fábrica onde você trabalhou foi vendida e eles não podem mais ficar com processos de outra pessoa. Então, eles vão acertar com você. Então, eles já me mandaram tudo aqui, tá? Agora, eu preciso que você venha para você ler tudo e ver se você vai concordar, aceitar ou não a proposta que eles fizeram. Aí eu falei assim, ó, sou Eduardo, não tem ninguém aqui, meu marido não tá aqui, eu tô sozinha, mas o Rony chega 2h30 da tarde. Aí ele falou assim, olha, não tem importância, então eu vou esperar vocês aqui na rodovia. A hora que ele chegar, vocês vêm pra cá. Eu vou estar do lado da fábrica onde você trabalhou, num restaurante que tem aqui. Peguei, gente, fui. O Rony chegou, eu já tava pronta esperando o Rony. O Rony nem tomou banho, mas pegou e foi. Aí chegamos lá, eu fui ler os contratos, tudo. E a hora que eu passei a última folha, gente, diante de Deus, gente, por esse Deus que eu sirvo, gente. Lembra que o médico tinha me falado que pra mim ter o filho eu teria que fazer in vitro e custava mais de 35 mil reais. E eu falei que eu não tinha condições. Deus me deu, gente, 3 vezes mais aquele valor se eu quisesse fazer in vitro. Mas não foi preciso, porque Deus, né, já tinha manifestado a glória dele sobre o meu ventre e eu já estava gerando o meu filho aqui. Então, eu não tinha, gente, até uma semana atrás, nem nada, eu não tinha dinheiro, a minha conta de luz ia ser cortada, a minha conta de água ia ser cortada, o meu aluguel estava atrasado, já tinha mais de 3 meses, eu já ia pro 4º mês. Então acumulou tudo. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que aonde eu morava, a dona Jesuína, que é uma mulher de Deus também, que eu amo ela, gente, em Cristo Jesus, eu amo a dona Jesuína. Eu fui lá falar pra ela que eu não tava com condições, que eu não tinha como pagar. Gente, ela entendeu tudo, sabe? Ela em momento algum, ela questionou, sabia? Parece que Deus me levou para este lugar para viver lá, porque Deus sabia que eu iria passar por este momento. Claro que Deus sabia. E que ali ela iria compreender tudo. Mas é o que eu falo para vocês. Tudo tem um propósito, nada é por acaso. E eu lembro que a dona Jesuína, ela orava muito comigo. Ela orava muito para mim. E lá, gente, quando eu estava grávida e eu não sabia, que eu estava sentindo aquelas contrações,
Eu lembro que eu tive muitos sonhos. Eu sonhava muito que eu estava numa mesa de parto tendo criança, mas que era duas, o primeiro sonho que eu tive. E Deus já estava me mostrando que eu estava grávida e eu nem imaginava, porque eu já tinha tido tanta decepção com exames, tanta coisa, médico falou que não, exame que falou que não, que eu já não tinha mais esperança. A minha esperança estava em Deus. Então, gente, é o que eu falo pra vocês. Eu estava grávida. Deus me deu dinheiro. Eu paguei todas as minhas contas. Paguei a Yolanda, que eu sou muito grata a ela até hoje. E saí do aluguel. Comprei minha casinha, né? E lembro que eu fui fazer um enxoval quando a gente descobriu que o Leonardo era homem, né? A gente foi, eu lembro que em Varginha, eu já ia fazer 4 meses e já tinha dado pra ver o sexo do neném. E eu com meu marido, eu lembro que a gente tinha apostado. Só que o meu marido já tinha certeza de que era homem, porque Deus havia prometido que viria um varão, um homem. E eu não, eu fiquei com aquela coisa de que era menina. Ai, vai ser menina, que não sei o quê. E tá. Aí, chegamos lá, fomos comprar o enxoval do Leonardo, gente. Foi um dia tão especial. Tão especial que vocês... Gente, foi um dia muito especial pra nós. Porque eu lembro que era meu sonho. Eu entrava naquelas lojas de roupinha de bebê, de criança. E eu ficava olhando aquelas roupinhas e imaginando quando eu tivesse um filho. Entendeu? E aquele momento chegou na minha vida, que foi o momento que eu cheguei e eu pude contemplar a grandeza de Deus na nossa vida. E ali eu comprando aquele enxoval, os macacõezinhos, pagõezinhos pro Leonardo, carrinho de bebê, que eu lembro que foi meu marido que escolheu. A gente comprou o jogo de quarto, compramos tudo, e a minha casa ainda estava em fase de construção. Eu, antes da minha casa ficar pronta, eu fui morar numa outra casa perto da construção, mais perto da minha sogra, para o pessoal me ajudar, porque eu não podia fazer força, aquelas coisas. E fiquei 6 meses nessa casa perto da minha sogra, até a minha casinha ficar pronta. É porque eu não tenho foto aqui para mostrar para vocês. Mas eu lembro que a minha casa foi meu sogro que fez. E quando ela ficou, gente... pôs laje, tudo, eu ia pra obra todos os dias, mesmo eu estando grávida. Eu ia todos os dias lá, porque o meu marido parou de trabalhar pra ir trabalhar de servente com o pai dele, né? Pra ajudar lá a fazer a casa rápido pra nós sair do aluguel, porque senão o dinheiro ia embora, não ia dar. E aí, gente, todos os dias eu ia lá e o primeiro cômodo que eu pedi pra ficar pronto rápido foi o quarto do Leonardo. E realmente, o primeiro cômodo da casa que ficou pronto, que nós colocou a mobília, foi o quarto dele. Porque eu tive o Leonardo, eu ainda estava nessa casa de aluguel. Então, um mês depois do Leonardo ter nascido, que a gente mudou para nossa casa. E a casa, gente, vocês acham que eu mudei ela sem acabar por dentro? Não. Deus permitiu que a gente acabasse ela toda por dentro. Só não tinha terminado ela por fora. Mas depois que a gente estava lá e Deus foi abençoando, a gente foi e acabou ela por fora. Mas é o que eu falo pra vocês, Deus, quando Ele dá uma bênção, quando Ele tem algo na nossa vida, Ele não faz nada pela metade. Tudo de Deus tem um propósito e Ele dá as condições, gente. Então, você pode estar na pior fase da sua vida agora, nesse momento, hoje. Mas amanhã, você pode estar lá em cima. Porque Deus, Ele é Deus e Ele mostrou, né? Ele manifestou a glória dEle na nossa vida. Então... esse é meu testemunho, né? Por isso que eu falo, não reclame de nada. Tudo tem um momento certo, a hora certa de acontecer. Se não aconteceu ainda, é porque não é o momento. Mas continue perseverando, continue confiando, porque vai acontecer, tá? Mas é no tempo certo e na hora certa. A medicina pode falar que não. A medicina pode te enganar, gente, porque eu falo, as pessoas são enganadas pela medicina, mas não por Deus. Porque Deus, Ele chega chegando, tá? E quando Ele manifesta a glória dEle, é um sucesso. Ai, gente, eu sou... por isso que eu sempre falo pro meu marido, eu sou apaixonada pelo Espírito Santo de Deus, gente. Muito apaixonada.
porque Deus, ele é fiel. E quando eu olho para o meu filho, eu vejo o quanto ele é maravilhoso na nossa vida, sabe? A gente não pode reclamar de nada. Quem me conhece, às vezes, que assiste este vídeo, vai lembrar, né, que eu tinha um sonho que era ser mãe. Eu nunca te pedi riqueza para Deus, eu nunca falei assim, Deus, eu quero ser rica, eu quero ser milionária. Eu nunca pedi isso para Deus. Eu pedia sempre para Deus que eu queria ser mãe. E Deus contemplou o desejo do meu coração, como ele fez com Ana. Ele ouviu o clamor de Ana e ele ouviu o meu também. Então é isso, gente. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação e me segue lá no meu Instagram, tá? Natália Oliveira Oficial. Beijos!